o sucesso que eu tenho enquanto escritório são graças a minhas estagiárias. Então, eu também agradeço a elas. Inclusive, trouxe algumas aqui presentes para acompanhar aqui essa entrevista. E dizer que sempre há oportunidade para você. Sempre. Tem muitos advogados. Eu estou pensando em deixar a advocacia. Não. Se você ama aquilo que faz, se você gosta de ajudar pessoas, você está no lugar certo. Não desista. Procure parcerias. São dos momentos mais exaustivos que temos nas nossas vidas, é que você renasce, é que você tem força, é que você mostra a sua capacidade enquanto cidadão, enquanto pessoa e enquanto advogado. Então, não desista da advocacia, continue, façam parcerias e também tenha à sua disposição pessoas que possam lhe ajudar. Episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, direto do Centro Universitário Unicet. Uma parceria que vai se prolongar durante todo esse semestre, entrevistando os 100 escritórios mais citados do Piauí no ano de 2025. E hoje nós temos o privilégio de receber uma das maiores autoridades do direito em Timon, no Maranhão. Inclusive, ele está estendendo o escritório dele agora para São Luís. Professor, advogado, coordenador do curso de Direito em várias faculdades do Maranhão. E nós temos hoje, né, Kennedy, prazer de receber o nosso amigo François Barros. Seja muito bem-vindo, François. Bom dia, Kennedy, bom dia, Davi. É uma gratidão estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre justiça, sobre direito, sobre educação, né? E é muito importante, esse canal sempre acompanhei, parabenizá-lo pelo evento dos 100 melhores escritórios mais lembrados do Piauí, né, que foi um sucesso. A gente acompanhou tanto nas redes sociais como também no próprio dia do evento. Então, para fazer um evento daquele tem que ser pessoas bem gabaritadas, que conhecem tanto do direito como da comunicação. Então, sim. Meus parabéns. Nós que ficamos gratos, doutor François, eu aproveito para falar em nome de todo o grupo, né, do Record Jurídico, que você é uma peça muito importante, né, em todo esse projeto que nós realizamos. É uma referência há muito tempo. Davi, junto com a nossa equipe, já queria ter essa oportunidade de entrevistar e em ter aceitado o convite para a gente nos deixou muito feliz. O Recorte Jurídico, ele tem uma audiência bem variada em relação a faixa etárias de idades e também a maturidade profissional. Uma classe que segue muito o nosso conteúdo são jovens advogados, estudantes e profissionais já estabilizados. E uma pergunta que sempre acontece lá nas nossas redes sociais é como tudo começou. São histórias, né, que servem de motivação para muitos dos nossos seguidores e eu não poderia perder a oportunidade de aproveitar, né, Davi, que nós estamos aqui à frente de um professor que atua em muitas faculdades, lida muito com esse público, de entender como é que tudo começou, por que direito, dentre tantas oportunidades de curso que existia, e por que advogar. Explica pra gente. Pronto. Aí. Primeiro, vem da paixão, do amor que eu tenho pela advocacia. É algo que me encantou desde o primeiro período e é algo que eu quis para mim. Quando tenho as primeiras aulas, o Davi, que é advogado, já estudou na faculdade de Direito, sabe que quem quer ser advogado, quem quer ser concursado, tal, né? E aí eu sempre prezei pela advocacia. Por quê? Porque, primeiro, que a advocacia ajuda pessoas. Não existe justiça sem o advogado, né? Então, o advogado é essencial para a justiça. Então, eu já cresci na faculdade com essa ideia. Meus pais muito pobres, minha mãe diarista, meu pai é motorista. Então, o único gargalo que eu tive para me conseguir mudar de vida foi através da educação, através do estudo, né? Então, tudo que eu consegui até hoje foi por conta do estudo. Eu não tinha padrinho rico, parentes que tinham escritórios, então tive que ralar. Sim. E aí começa da questão, para quem, respondendo a tua pergunta, aqueles que estão começando, começa com o estudo. De você se empenhar
lá na faculdade. São 5 anos de curso. Durante os 5 anos de curso eu tive 8 faltas. Começa por aí. 8 faltas de 5 anos de curso. Então eu queria aproveitar aquele momento. Né? Sugar daqueles professores que eu tive, como Aurélio Lobão, Lucas Villa, né, dentre outros, que hoje estão aí na prateleira de cima, como a gente fala aqui dentro do estado do Piauí. Eu tive a oportunidade de tê-los como meus professores. Então, ali comecei, primeiro, me capacitando, estudando, e onde foi abrindo minhas portas, porque nós temos no Piauí, eu não sei, a última vez que eu me lembro, mais de 25 mil inscrições de advogado. Mas tem espaço para cada um. Né? O que diferencia eu de outra pessoa, primeiro, é que eu nunca parei de estudar. Me formei em 2015 e 2016 eu já estava com minha OAB, já estava trabalhando. Excelente. E já comecei a fazer pós-graduação. 2016 fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário, que é geralmente onde você começa, sim, quando é jovem advogado, porque é algo que em tese não é difícil. Um pouco estudo você consegue fazer esses processos previdenciários e tem um retorno rápido. E aí a gente vai se capacitando, fazendo outras pós-graduações. Hoje eu tenho 7 pós-graduações. Uau. Só 7, né? Só 7, né? Desde 2016 não parei. É direito civil, trabalhista. Sempre buscando ali a criminal, né? Sempre todas essas áreas eu pude me especializar, né? E agora, por último, sou mestrando desse seleto grupo da UFP, de mestrado da UFP, que é um seleto grupo, para você conseguir... Imagina. Adentrar, são 3 etapas de provas, sim, e você conseguir galgar isso já é um vencedor. Então, eu me considero um vencedor. Se eu, né, de uma família humilde, uma pessoa que estudou a faculdade, estudei na Uninova-FAP, ProUni, 100% ProUni. Se eu conseguir, por que você que está nos ouvindo não consegue? Né? Você pode conseguir. E o senhor hoje é uma inspiração para muitos jovens. E a pergunta que eu tenho para ti é: como é que você faz para conciliar essa vida de caixeiro viajante entre ter um polo em São Luís, tá andando eu acredito que hoje o senhor está como procurador em Miguel Leão, então indo a Miguel Leão, interior do Piauí, tá voltando, tendo que conciliar essa vida de atleta. Como é que você está fazendo para fazer tudo isso? Eu me sinto vivo, é isso, eu me sinto vivo. Porque eu acordo todos os dias 5 da manhã, aí vou fazer meu treino, depois vou para o escritório, conciliando escritório e aula, né, que eu ministro aula também pela manhã. Uhum. E aí, à tarde escritório e à noite também ministro aula. Paralelo a isso, tem também meus estudos, que é no mestrado, que são 2 vezes na semana, que eu vou para a Universidade Federal e ali eu consigo galgar. Aprender, né, estudar. Final de semana, para mim, são momentos que eu procuro estudar também, né, ler livros, e assim a gente consegue, de certa maneira, aprender algo a mais e se policiar no seu tempo. Uhum. Porque hoje, o que mais diferencia você dos outros é como você gasta o seu tempo. E eu procuro gastar meu tempo da maneira melhor possível, aproveitando todos os momentos. Então, para mim, certo tempo que eu passo parado, para mim ali é uma perca de tempo, né? Então, é dessa forma que eu consigo me desenvolver e eu me sinto vivo por isso. Excelente. François, agora puxando aqui para o lado do professor François, como isso impacta de forma positiva na vida do advogado? A gente percebe que grandes nomes do direito, que tem esse reconhecimento, esse título, eles têm uma coisa em comum, que a maioria são professores. Isso, de certa forma, contribui para esse crescimento profissional? Muito, muito. Você imagina, o aluno ele tem a obrigação de aprender ali na sala de aula. Sim. O professor, ele antes de dar aula, ele tem que ministrar aula para você mesmo. Né? O professor tem que aprender aquilo que ele vai passar, porque se eu chegar e ministrar aula sem ter o conhecimento do assunto,
os alunos vão perceber. Então, primeiro, é a preparação que eu tenho. E isso impacta diretamente na advocacia. Como, Kennedy? Porque eu vou estar atualizado em todos os temas que eu ministro aula. Se eu ministro aula de direito de família, quando acontece algo no direito de família, dentro do escritório, olha, é assim, assim. Por quê? Porque eu estou atualizado, tanto em jurisprudência dos tribunais superiores, do próprio regimento interno TJ Piauí e Maranhão, né? Então, isso abre as portas para mim, porque quando um cliente vem falar comigo, ele vê que eu tenho conhecimento do assunto. E geralmente também, Davi, Kennedy, de todos os meus alunos, pelo menos 50% são meus clientes. Uau, né? Incrível. Começo ministrando uma aula, a pessoa vê segurança e aí, professor, eu tenho um caso aqui que eu queria que o senhor me ajudasse, pode? E aí acaba criando esse vínculo, além do aluno-professor, também como clientes, né? E respondendo a questão das viagens. Tudo é planejamento. Um planejamento curto. Sim. Né? Estou aqui, daqui a pouco o cliente liga, você tem que estar em São Luís, quinta-feira. Então, eu tenho que ver na minha agenda, se tem uma audiência, eu tenho que conseguir um colega para fazer a audiência para mim, para poder estar presente, porque existe demanda que só eu posso resolver. Então, é importante, né? Eu não posso deixar aquela cidade lá que eu amo também, que é a nossa Ilha do Amor, né? Que é tão carente assim de tantos profissionais, também deixar a mercê, né? Eu não queria perder a oportunidade, né, Kennedy, visto que a gente está com um profissional gabaritado aqui na nossa frente, para poder falar de uma peculiaridade que está acontecendo hoje no direito imobiliário, que é a questão do registro de imóvel. Como é que esse registro ele é assegurado para que realmente aquela pessoa seja proprietário ou da terra ou do imóvel? Em qual sentido? O cara, ele faz uma transação imobiliária e ali ele tem aquela certidão. O que é que tem acontecido de peculiar? Tem acontecido alguns golpes nesse sentido. Então eu queria que você falasse como se prevenir para que não caia nesse golpe e o que é necessário com toda a documentação para que o imóvel realmente seja assegurado no nome daquela pessoa. Primeiro passo. E aí eu quero falar com você que está nos ouvindo, né? Você também é advogado, você também tem um sítio. E a questão é o seguinte, quando você adquire esse imóvel, você faz todo o trâmite, registro no cartório. Sim. Né? Registra, vai lá, como a gente fala aqui bem popularmente, passa para o seu nome, né? Faz a transferência. E muitas das pessoas acreditam que ali, por si só, já resolve. Já o imóvel já está em meu nome, então eu não tenho o que temer. Só que, na verdade, as coisas não funcionam só assim. Desde 2021 existe uma lei, que é a Lei 10.267, que ela fala da certificação e do georreferenciamento, né? O que é isso? O governo federal, ele editou essa lei para dar mais segurança no campo. Porque quando você faz o registro de imóvel, lá naquele imóvel, ele não dá, muitas vezes corretamente, onde está localizado. E o georreferenciamento, ele vai localizar o teu imóvel onde está, com todos os pontos que a gente chama pelo GPS. Sim. Então, para a segurança, o governo decidiu fazer com que isso seja uma obrigatoriedade. Então, os imóveis maiores, eles já têm essa obrigação. E em 2025 encerraria também para os imóveis menores, 4 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Só que foi editado um decreto dando isso, alterando para até 2029 que essas pessoas regularizassem isso. Porém, vou dar um caso prático para vocês da importância de você certificar a sua área, ou seja, ter esse georreferenciamento averbado na tua matrícula, lá na tua certidão de teor. Primeiro, já aconteceu de alguns clientes nos procurarem, dizendo, olha, doutor, eu tenho um imóvel registrado em meu nome desde 1962. Sim. E agora eu quero vender esse imóvel. Para minha surpresa, quando eu fui vender, o rapaz me disse que já tem uma certificação de outra pessoa na minha área. E eu não sei o que é isso. Vamos lá responder para vocês. Esse imóvel,
mesmo estando registrado lá no cartório, tendo uma matrícula, como ele não foi feito um georreferenciamento, não foi feito essa certificação junto ao CIGEP, que é feito pelo INCRA, que é um órgão federal, uma pessoa chegou, né, qualquer, contratou um engenheiro e pediu para fazer um georreferenciamento daquela área. Né? Quando a pessoa fez esse georreferenciamento, ele colocou lá no sistema, que é o CIGEP, viu que não tinha nenhuma área sobrepondo ela, o cara pegou e pediu a certificação em seu nome. Né? Ele conseguiu. E aí, você que é o proprietário, que não abriu os olhos para isso, você tem a tua área, tem um certificado e muitas vezes não consegue fazer isso aí, somente por ação judicial, que vai demandar tempo, uma ação judicial de propriedade, dessas questões demora muito tempo, né? Caramba. Então, as pessoas estão fazendo isso. Já aconteceu em várias cidades onde a gente advoga. Então, o que é que você deve fazer? Ao adquirir um imóvel, né, e aí, seja ele 10 hectares, 20 hectares, nosso aconselhamento é que você já procure um engenheiro, agrimensor, para fazer esse gel, caso não tenha ainda sido averbado lá na certidão interior. E aí ele vai fazer esse georreferenciamento, vai certificar, que quem certifica é o INCRA, ele coloca no sistema, o INCRA certifica, e com essa certificação você pede para averbar lá na certidão interior. Dessa forma você está seguro. Né? Mas o cara tem um direito, porque ele já tem desde 62 um imóvel, e aí como é que vai fazer isso? É dor de cabeça. E o que nós advogados, temos que prezar por tentar dirimir essas coisas. Tudo isso levar para a justiça, tudo levar para a justiça. Não, isso aí atrasa. Muitas vezes a pessoa quer vender logo o bem. Né? Então, é uma liquidez também, não consegue. E aí, por conta disso. Então, o que a gente faz? Né? Geralmente, quando a gente procura o INCRA, com documentação, pedir o cancelamento desse georreferenciamento que foi feito por cima, né? Sobrepondo a terra original. Então, sempre administrativo, eu gosto, porque a gente consegue resolver mais rápido, na maioria das vezes, e o cliente sai satisfeito. Né? Então, sem precisar que a gente adentre na esfera judicial. Eu gostei desse posicionamento que você trouxe em relação à prática, porque isso já puxa aqui um pouquinho da próxima pergunta que eu iria lhe fazer, né? A gente até começou aqui no início da nossa conversa que o direito previdenciário ele é mais fácil, né? A lei do jovem advogado iniciar. Hoje, se você fosse dar um conselho para quem acabou de se formar, acabou de tirar sua OAB ali, é mais interessante fazer um curso prático, procurar uma pós-graduação ou um estágio? São um conjunto de situações. Primeiro, você tem que fazer a pós-graduação. Né? Pós-graduação. Curso de prática, eu, na minha humilde opinião, não faria. Fosse um jovem advogado, eu procuraria pessoas para fazer parceria. Ótimo. Então, quando eu fui advogar, eu não estagiei. Eu trabalhava no comércio. Não tive como eu estagiar na minha graduação. Então, devido ao horário, né? De 8 às 18. Depois que eu recebi meu AB, a gente sabe na teoria, mas na prática não. O que é que eu fiz? Que é o melhor aqui, previdenciário. Fulano e tal. Existe um sistema que a gente tem forte, que é para unir os advogados. Se chama OAB. OAB, se você está ali em alguma comissão, se você está inserido ali, você tem contatos com outros advogados. E lá você observa, fulano e tal é muito bom em direito de família, fulano e tal é muito bom em direito trabalhista. Pegue amizade com ele. Né? Faça parcerias, faça junto uma peça com ele, vá à audiência com ele e você vai aprender. Né? E sempre, aqueles que estão começando, sempre eu abro as portas do meu escritório, porque eu sou uma pessoa que eu não quero nada só para mim. Então, doutor, eu quero aprender um pouco sobre isso. Eu quero ir lá para o seu escritório, você não precisa pagar nada para mim, eu quero lá aprender. Eu abro as portas. Excelente. Eu abro as portas para esse jovem advogado, porque eu sei... Parabéns pela atitude. Quando eu tenho consciência do que eu sei, do que eu sou, ninguém é concorrente meu. Sim, né? Ninguém é concorrente meu. Então, ali eu ajudando, eu sei que um dia, se aparecer uma causa, ele vai
dividir com quem? Comigo, que está ali no dia a dia. Então, para mim, é interessante. Demais. Né? Então, o conselho que eu dou é esse. Procure parcerias. Pessoas que tenham conhecimento, que têm também essa... Não é só ter conhecimento, porque muitas pessoas têm esse conhecimento, não quer repassar, não quer fazer essas parcerias, mas aquelas pessoas que estão abertas a isso. Né? Estão abertas a conhecer pessoas, a novos advogados e ter essa parceria em mente. Então, o meu conselho é esse. Para o nosso público que é majoritariamente advogado da prática da advocacia, eu queria que você desse um conselho, visto que a gente está em ano eleitoral. Quais são algumas oportunidades que irão aparecer durante esse ano de 2026 que você acredita que seja interessante para aquele advogado que quer agarrar essa oportunidade, né, Kennedy? Com certeza. É estudar. Pós-graduação em Direito Eleitoral, a gente teve uma pela OAB, né? Ainda não sei como é que está a questão da certificação, falta só o certificado. Foi um curso muito bom, com os melhores, diga-se de passagem, os melhores professores de Direito Eleitoral. E só... Tem pós-graduação que são 6 meses. Então ainda dá tempo, nós estamos em janeiro. Agarre isso, mesmo que você não tenha um certificado, mas você tenha o conhecimento. E começa a ver na prática, começa a assistir, começa a ir visitar municípios que você tem interesse, né? Andar com essas pessoas, ver quais são as demandas. Porque dentro do direito eleitoral, ele não abre somente naquela questão do direito em si eleitoral, mas ele ramifica para outras áreas do direito. Tem um direito criminal, porque ali, dependendo da cidade pequena, tem brigas e tal, e você está ali fazendo um network, né? Vou atuar aqui também no direito criminal, apareceu o direito civil aqui, e então é um leque de oportunidades, porque quando você advoga nessa área, você não abre só para o direito eleitoral, existe uma infinidade de áreas pelas quais você pode atuar. Perfeito. Doutor François, em relação a redes sociais, qual a sua opinião em relação ao uso dela por advogados? Importantíssimo. Quem não é visto, não é lembrado. E eu dou um conselho. Nunca faça só. Procure pessoas capacitadas, que sabem gerir a rede, entendeu? Porque... eu estou aqui 2 anos tentando aqui na minha rede social, eu não consigo 100 likes, eu não consigo muito compartilhamento. Muitas vezes você tem um conteúdo bom, você sabe se expressar, mas você precisa daquela orientação técnica. Sim. Daquela equipe que diz, olha, você está certo, vamos fazer aqui diferente, uma roupagem diferente do teu vídeo, vamos fazer isso, né? Então, excelente oportunidade para o seu crescimento enquanto jovem advogado é saber o que você publicar, né? Respeitando sempre as normas, né, do Código de Ética da Advocacia. Você pode, sim, falar, muitas vezes, de certos temas, falar de casos pessoais, isso aqui não é proibido, né? Então, você conhece o teu Código de Ética e quando a gente tem uma pessoa especializada, uma equipe especializada, né, uma empresa especializada nisso, eles sabem do que você pode postar, do que você pode falar, eles vão te orientar. Então, conselho, procure pessoas... estilo Kennedy, para que possa lhe orientar, né? Como o Kennedy não é da área jurídica em si, né? Mas da área da comunicação. Isso. Só que ele está tão envolvido que hoje ele já tem esse conhecimento. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, sim, é importante você falar, né? Saber o que falar. Esse tema, inclusive, ele puxa uma peculiaridade que a gente tem falado muito aqui no programa, que é a questão da bolha da rede social. O que acontece? Muitos advogados, eles estão cometendo o erro de fazer uma apresentação, eu vou dizer assim, um pouco taxatória. Em qual sentido? De que o cara vai na praia, aí basicamente ele diz assim, doutor, você tá onde? Eu tô de férias. Aí, mas cai um pix de R$10.000. Aí ele sai do mar vestido de terno. É algo um pouco irrisório, né, Kennedy? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é o método de posicionamento, que é o que nós temos destacado muito aqui no programa. Na sua opinião, qual é a importância do posicionamento correto da advocacia, tanto do homem como da mulher, no sentido de estar em lugares corretos e falando de uma maneira adequada? 2 perguntas pro advogado que posta. Você quer curtida ou você quer clientes?
né? A gente não, o código diz que você não pode captar cliente assim. Mas, muitas vezes, você, com uma orientação, com um tema que você passa essa informação, porque é nosso dever, enquanto advogados, prestar informação para a sociedade. É nosso dever. Então, quando você presta uma informação de maneira adequada, vão pessoas lá no teu direct lá dizendo, doutor, me explica como é isso, eu estou com uma situação parecida com essa. Então, você já vai fazer a sua orientação, já vai chamar para o seu escritório, né? Então, minhas redes sociais, 25 a 30% do que eu posto reflete em clientes. Olha isso, 25 a 30% do que eu posto. Postei semana passada sobre esse assunto, né? Vários clientes, várias pessoas que hoje agora são clientes procuraram, doutor, estou nessa mesma situação, se identificaram com aquele tema que você postou. Então, para mim, eu chegar, fazer aqui, tipo assim, uma brincadeira que hoje muitos advogados nada contra, para mim até Sim. divertido, eu fico sorrindo, tudo. Né? É entretenimento. Entretenimento. Né? Chega lá, você foi traído, não sei o quê. Não tem. Não, mas assim, o meu estilo é um estilo mais técnico, né? Eu procuro falar linguagem popular, mas de maneira que, como eu dou aula, eu costumo tentar uma linguagem que as pessoas se sintam acolhidas e entendam o que eu vou falar. Não adianta eu falar com uma linguagem nem muito alta, nem com uma linguagem baixa, né? Tem que ser aquela linguagem que a pessoa, esse advogado fala bem, ele mostra conhecimento naquilo que está prestando. Então, é importante. E aí, muitas vezes, o próprio Davi disse, doutor, faz assim, dessa forma, assim, que vai ficar melhor. Aí eu chego, faço, sucesso na hora. Então, essa orientação, e aí o jovem advogado, vou gaste com assessoria, que você vai ter muito mais resultado. Né? Esse é o meu conselho para o jovem advogado. O que você falou é muito importante. Dentro desse projeto, que são os 100 maiores escritórios mais citados do Piauí, além da gente perceber a questão de dar aula, que se repetia entre o perfil dessas pessoas bem-sucedidas, uma segunda característica, ela se repetiu assim, em 99% deles, que é o conteúdo voltado mais para a questão do posicionamento da autoridade, o posicionamento da habilidade técnica, e não esse posicionamento voltado só para entretenimento. E isso, de certa forma, mexeu comigo, né? A ponto de eu, junto com o Davi, a gente começar a estudar, fazer pesquisas científicas mesmo, porque aquilo me inconformou de uma forma... Não, hoje tem muita rede social, o mundo ele está avançando de uma forma que obriga o advogado a estar dentro dessas redes sociais, mas vai de contra toda a forma de pensar que ele quer ser. Ele não quer ser visto como uma pessoa voltada para entretenimento, ele não é ator, ele não quer viver só de palestras, e foi onde nós pensamos, e como gerar conteúdo para todas as plataformas, mas da forma certa. E aí, isso como resultado, nós geramos uma metodologia, né? Criamos um método, que é o método PEN, que é um posicionamento estratégico de autoridade multiplataforma. A gente desenvolveu algumas ferramentas, né, em parceria com o psicólogo, onde a gente tem todo o diagnóstico, onde o advogado ou o operador jurídico que seja, ele consegue estar em todas as redes sociais, mas da forma correta, da forma posicionada e que gere autoridade para ele. Porque hoje, com o avanço da inteligência artificial, é até uma antecipação da minha próxima pergunta, hoje qualquer estagiário pode criar um conteúdo nota 7. 3 dicas para regularizar um imóvel, 3 dicas para facilitar a entrada do BPC. Então, isso gerou uma bolha gigantesca, onde o advogado ele só vai conseguir se destacar se ele mostrar autenticidade. Porque aquele conteúdo genérico, aquele conteúdo bem feitinho de carrossel, todo mundo vai estar fazendo. E quando um grande movimento ele se inicia, vem em contramão um movimento oposto. O que seria o movimento oposto? Hoje a inteligência artificial ela trouxe o quê? Perfeição. É a iluminação perfeita, é a tipografia das confecções ali do feed muito bem estruturada. E hoje o real, que é aquele mais dia a dia, a opinião, ela começou a prevalecer. Isso aí o próprio CEO do Grupo Meta
já vem demonstrando que a plataforma ela vai ter essa maior entrega voltada para esse tipo de conteúdo. Então hoje não é mais como o dashboard, as reuniões elas não vão mais se basear em métricas de número de visualizações e curtidas, mais de engajamento e retorno do público-alvo que aquele cliente quer. E uma coisa assim, eu não tive a oportunidade de falar para o Davi, nem para você, é que eu aprendo muito assistindo Recorte com os outros profissionais. Que bom, né? sinto grato. Eu advogo mais na área civil. Sim. Né? Mas o João Marcos veio aqui uma vez, deu uma entrevista, né, falando sobre vários pontos aí, né, no direito criminal, que eu fiquei assim, rapaz, eu vou assistir aqui de novo, porque eu não sabia disso. Eu não sabia. Isso aqui serve para me dar minha aula lá na faculdade, que eu tenho uma turma de direito penal. Outro dia, a doutora falou também do direito imobiliário, que rapaz, isso aqui também... Doutora Jordana também. E ninguém sabe tudo. Perfeito. Né? Ninguém sabe de tudo. E a pessoa, por maior que seja, ele não sabe de tudo, e por menor que seja também, ele é uma pessoa que não sabe de nada. Então, todos têm conhecimento. Eu aprendo muito com meus alunos. Aprendo muito. Em certas situações, o aluno fala uma coisa, poxa, eu não sabia disso. Então, isso dá bagagem para mim como advogado, né? E é maravilhoso ministrar aula. Doutor François, a sua história é muito inspiradora. E nós, do Recorte, nós estamos muito felizes do senhor ter aceitado o convite novamente e estar aqui para poder falar um pouquinho sobre ela e inspirar cada vez mais pessoas, tanto jovens como aqueles que já têm uma caminhada longa na advocacia, para que eles possam se sentir revigorados. E para finalizar esse programa, que eu acredito, Kennedy, que a gente ainda tem mais de inúmeras perguntas para fazer para o Dr. François. Aqui está lotado. Eu acho que vai ter que ter uma segunda temporada. Infelizmente o tempo não permite, mas eu queria muito finalizar o teu episódio com uma mensagem, porque eu acredito que a sua mensagem ela vai motivar muitos e muitos jovens por diversas gerações. Aí eu deixo a palavra aberta para o senhor agora. Primeiro, novamente agradecer o Kennedy, agradecer o Davi, que são pessoas excepcionais, pessoas humanas, que entendem, têm um conhecimento daquilo que falam e daquilo que fazem. Isso é muito importante para mim, estar aqui, e muitos outros, sem advogado, sem escritório estiver aqui. Por quê? Por conta da credibilidade que vocês passam, né? Daquilo que vocês fazem, que é algo bom, é algo que engrandece o direito, engrandece a advocacia. E começar também agradecendo aos meus estagiários, às minhas estagiárias, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Né? E 90% daquilo que é feito no escritório são feitos pelas minhas estagiárias. Eu não posso fazer de conta que isso não existe. Então, sou muito grato a todas elas. Todas as minhas estagiárias, elas são únicas, eu costumo dizer para elas, né? Porque elas fazem de tudo, me complementam, e o sucesso que eu tenho enquanto escritório são graças a meus estagiários. Então, eu também agradeço a elas. Inclusive, trouxe algumas aqui presentes para acompanhar aqui essa entrevista. E dizer que sempre há oportunidade para você. Sempre. Tem muitos advogados. Eu estou pensando em deixar a advocacia. Não. Se você ama aquilo que faz, se você gosta de ajudar pessoas, você está no lugar certo. Não desista. Procurem parcerias. São dos momentos mais exaustivos que temos nas nossas vidas, que você renasce, que você tem força, que você mostra a sua capacidade enquanto cidadão, enquanto pessoa e enquanto advogado. Então, não desista da advocacia, continue, façam parcerias e também tenham à sua disposição pessoas que possam lhe ajudar como pessoa, ajudar quanto profissional. E também, hoje, se você não tem uma mídia, social media boa, você também não vai a lugar nenhum. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para tratar de outros temas. Muito obrigado.
Excelente. Esse foi mais um episódio no Recorte Jurídico, edição mais do que especial, uma parceria muito forte e que com certeza vai gerar aí muita coisa boa, que é aqui com o Centro Universitário Unicet. E para você que quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Recorte Jurídico, já sabe, basta seguir as nossas redes sociais, coloca lá no Instagram e no nosso TikTok, Recorte Jurídico, e no nosso canal oficial do YouTube, Grupo Recorte Jurídico. Agora tem uma novidade muito boa, o Nordeste está prestes a presenciar um dos maiores portais. E quem vai falar um pouquinho sobre essa novidade é meu amigo Davi. E aí, Davi, tem coisa boa? O método PEN, ele surgiu como um método que é científico e inovador para toda a advocacia nacional. E através do método surgiu a multiplataforma. E um dos tentáculos dessa multiplataforma é o portal que vem logo por aí com as maiores referências do direito em toda a nação brasileira. Então, o Nordeste ele vai ser contemplado com o maior portal que já existiu aqui. E nós estamos juntando, né, Kennedy? O Instagram, o TikTok, o Spotify em uma única plataforma, que é o gruporecortejurídico.com.br, que você vai poder acessar logo após o carnaval. E é um time de peso, hein? Tô me sentindo um técnico aí da seleção aí, selecionando os maiores jogadores aí da nação. E é isso. Lembrando que toda semana tem episódio novo e nós estamos aqui aguardando por vocês. Tchau, tchau.